Continuando então a análise das principais classes da API, ou das mais utilizadas, a gente tem agora a Property Info. A Property Info então é a classe que permite eu obter informações em relação às propriedades do tipo que está sendo analisado, do tipo que eu obtive em tempo de execução. E aqui as operações padrões, né? Consigo obter os atributos, e aqui eu tenho dois campos das propriedades interessantes, que são as propriedades que indicam se a propriedade ela tem um método de leitura e um método de atribuição, ou seja, o método get e o método set. Eu consigo também obter a classe que contém aquela propriedade, o nome da propriedade e o tipo da propriedade, ok? Em relação às propriedades, os principais da Property Info são essas. A gente tem os métodos e o padrão aqui, né? Padrão não, na verdade eu vou ter alguns métodos importantes, como por exemplo os métodos que me dão acesso àquela propriedade. Tenho também os métodos que me fornecem acesso aos atributos daquela propriedade. Eu tenho um get method, que é o método que me retorna o método de acesso, o get. Get index parameters não é tão relevante, depois você dá uma olhada, mas é um método que retorna um array com índice de parâmetros para essa propriedade. O obter valor, esse é importante. Eu consigo então acessar aquela propriedade em tempo de execução. Então, nesse ponto que a gente já viu, a gente já está conseguindo fazer o quê? Receber um objeto, a partir desse objeto descobrir o tipo dele, explorar ele internamente, obtendo informações em relação às propriedades, e a partir dessas informações descobrir em tempo de execução o valor que uma determinada propriedade dele tem, né? Além de obter um valor, eu consigo também atribuir um valor, tá certo? Em relação aos métodos, os principais são esses. Depois você tem mais tempo e pode olhar com mais calma os demais métodos. E vamos dar uma olhada nos fontes, ou no código aqui, para a gente observar o que a gente faz, o que a gente pode fazer então, utilizando a classe Property Info. Então, muito bem. Nós estamos aqui desnecessariamente carregando a mesma classe. Eu posso remover esse código e a gente vai usar o mesmo tipo que eu carreguei anteriormente, que é a minha ViewModel, que é a classe que a gente vai ver mais para frente um pouco quando a gente for falar da aplicação, do componente que a gente vai desenvolver, tá ok? Então vamos lá, a gente vai explorar a main ViewModel, que é essa classe aqui. O construtor dela nós já vimos. Nós vamos agora, os campos a gente já viu que não existem, e na sequência a gente vai então explorar aqui as propriedades. Então observe que essa classe tem inúmeras propriedades, né? Então são várias as propriedades. E a gente vai então iniciar analisando a propriedade então, que é a lista atributos. A lista atributos, que é uma propriedade do tipo Observable Collection, genérica, e que armazena strings, ok? Está aqui o nome, né? Então, lista atributos, o tipo é Observable Collection de strings, e ela tem tanto o método get quanto o método set. Na sequência, a gente tem, por exemplo, uma propriedade cujo nome é DataGrid, que é do tipo DataGrid, é um controle, né? E tem o método get e o método set. Se nós observarmos aqui, ó, a gente tem uma propriedade que o nome é isItemSelected. Essa propriedade retorna ou é do tipo boolean, e ela tem apenas o método get. Observe, ela não tem o método set, tá ok? Se nós observarmos aqui o método que mostrou isso em tela, então é um método bastante simples. Eu vou, a partir do tipo, eu vou obter as propriedades, né? Get property. E então, que vai me retornar uma lista de property info, né? E a partir dessa lista eu vou percorrer imprimindo aqueles campos, né? O nome, o tipo da propriedade e os métodos, se eu tenho método de acesso e método de escrita, ok? A gente vai agora observar aqui nos fontes, em ViewModel, Search
window main view model. E aqui então eu tenho as propriedades. Observe que essa aqui foi a primeira que a gente observou, né? Observable collection de string, lista atributos, e eu tenho o método get e o método set. A segunda que nós observamos foi a propriedade isItemSelected, que é esta propriedade aqui. E observe o seguinte, ela é um booleano de fato, cujo nome é isItemSelected, mas ela não tem método set, método de acesso, o set de escrita, né? Só tem um método de leitura. Então, a gente tem um get apenas, né? Tá ok? Muito bem, em relação a property info, é isso, né? A gente deu uma observada, vimos um pouquinho dessa classe. E na sequência, então, a gente vai continuar explorando as classes básicas, né? E a próxima que a gente vai explorar é a method info.